Aleluia. São Mateus 21 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-na assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto de que iam adiante como as que se seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, nós encontramos que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, e a Bíblia ainda diz: isso era para que se cumprisse as Escrituras. Jerusalém, eis aí o teu rei vem sobre ti, amontado em um jumentinho, em um filho de jumentinho. Então, isso mostra pelas Escrituras que até a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém era bíblico. Tudo na vida de Jesus era bíblico. Ele disse: o meu Pai testifica de mim. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E quando nós cristãos lemos as Escrituras, estamos por dentro dos assuntos. Toda vez que a palavra de Deus vem, nós não nos atrapalhamos, porque nós estamos atualizados com as Escrituras. O problema das pessoas hoje é que elas não estão atualizadas com as Escrituras. Elas estão atualizadas com o Facebook, com o WhatsApp, com o Jornal Liberal. Elas estão atualizadas com os jornais em geral, estão atualizadas com a política, estão atualizados com a religião moderna, com o sistema religioso que temos, mas estão desatualizados das Escrituras, porque elas nem lêem as Escrituras. Eu conversando com uma colega uma vez no trabalho, e falando que Maria não era a mãe de Deus, ela tomou um susto e disse: Rubson, desde quando eu era criança, eu sei que ela é a mãe de Deus, e por que tu está dizendo que não é? Quer dizer, porque a pessoa está desde criança atualizado com a Igreja Católica, mas está desatualizado das Escrituras. Porque se tivesse atualizado com as Escrituras, ia saber que Deus é eterno, não tem mãe. Amém? Então este é o problema. Nós temos hoje pastores modernos como Cláudio Duarte, com pregações engraçadas, você sorrir e tudo mais. As pessoas estão acostumadas com esse tipo de pregação de R.R. Soares, dizendo que Deus só quer o coração e dando apenas vitória e riquezas e tudo mais, e é só o que as pessoas sabem. As pessoas não sabem nada mais além disso, e quando a palavra de Deus chega atualizada de acordo com a palavra de Deus, as pessoas tomam um susto, elas se estranham e elas perguntam o que essas pessoas perguntaram aqui. Pois a Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e a Bíblia ainda diz: e isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: eis aí, filha de Sião, o teu rei vem sobre ti, montado em um jumentinho,
aquele Pedro, aquele Tiago, aquele João, aquela Maria Madalena, aquele Natanael, eles estavam atualizados com as Escrituras, e quando eles viram Jesus entrando montado em um jumentinho, eles disseram: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque eles reconheceram que aquilo estava atualizado com as Escrituras. Mas a maioria das pessoas que estavam atualizadas com o judaísmo, estavam atualizadas com o samaritanismo, estavam atualizadas com aquelas religiões do dia, não entenderam nada e disseram: quem é este? Quem é este? Eles não sabiam de nada, porque eles estavam atualizados com seus dogmas religiosos, mas eles estavam desatualizados da palavra de Deus. Da mesma forma, hoje, a pessoa nasce no sistema religioso, crendo que Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, crendo que Deus só quer o coração. E então, quando a palavra de Deus vem e diz que o Senhor é um, que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas na verdade é a manifestação de um Deus manifestado em três atributos, as pessoas perguntam: o que é isto? As pessoas passam a vida toda vendo o padre pingar água na cabeça e dizer: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando vê um ministro mergulhando as pessoas nas águas dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, elas perguntam: que loucura é esta? Por quê? Porque aquilo está desatualizado da religião moderna, mas está atualizado com a palavra de Deus. Nós precisamos estar atualizados com a palavra de Deus. Se as pessoas estivessem atualizadas com a palavra de Deus, elas não se assustavam quando elas vissem a palavra de Deus em ação. Quando Natanael estava orando debaixo daquela figueira, com certeza dizendo: Senhor, dai-nos o Messias, ele estava atualizado com a palavra, ele tinha estudado junto com Filipe sobre a vinda de um Messias, sobre a vinda do Salvador. E então um dia se encontrou com Filipe, e Filipe disse: encontramos aquele que nós temos estudado nas Escrituras, encontramos ele. Ele perguntou: quem é ele? E Filipe disse: é Jesus de Nazaré. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem ver. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: eis aí o israelita em quem não há dolo. E então ele na hora disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe falasse contigo, te vi eu quando tu estava debaixo da figueira. Naquela hora Natanael caiu de joelho e disse: eu sei que tu é o Messias, porque Natanael estava atualizado com as Escrituras, e ele sabia que quando o Messias viesse, ele ia falar essas coisas. A mulher samaritana, ela era uma mulher errada, tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora ainda não era o dela, mas uma coisa era certa. Ela disse: olha, os escribas, os estudiosos têm nos dito que quando o Messias vier, ele vai falar essas coisas. Ou seja, ela estava atualizada com as Escrituras. E quando Jesus disse para ela: disseste bem, tu não tem marido, tu disseste verdade. Na verdade, tu tivesse 5 e o que agora tem não é o teu. Então ela disse: eu vejo que tu és o Messias. Porque ela estava atualizada com as Escrituras. Ela não estava atualizada com a religião, ela estava atualizada com as Escrituras. Irmãos, é hora de atualização. É hora de deixar o sistema religioso de lado, pegar sua Bíblia, se atualizar mais com as Escrituras. Você vai ver que Amós capítulo 3, verso 7 diz: Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos, os profetas. E então você vai cair na atualização das Escrituras. E quando o mundo religioso diz que não tem mais profeta hoje, você vai saber que Deus tem um profeta. Segundo Malaquias capítulo 4, verso 5, ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando você se atualizar com as Escrituras, você vai reconhecer isto. A razão que as pessoas deixam a palavra de Deus passar por alto é porque elas estão desatualizadas. Elas estão atualizadas com as brincadeiras e as palhaçadas do pastor Cláudio Duarte. Elas estão atualizadas com o pede de dinheiro do Bispo Macedo e do Valdomiro Santiago. Mas elas estão desatualizadas das Escrituras. Olha, eu vou deixar um parágrafo da mensagem: quem dizeis ser este?
Parágrafo 65, irmão Branner diz: não, se ele não fosse exatamente do nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos, da maneira como nós pensamos que ele deveria vir, nós não o receberíamos. As pessoas estavam atualizadas com o sistema do judaísmo, do samaritanismo, dos saduceus. Então, quando Jesus chegou, de acordo com a Bíblia diz: isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta disse: eis aí, ó filha de Sião, o teu rei vem sobre ti montado em uma jumentinha, em um filho de um jumento. Então eles estavam desatualizados disso, e eles disseram: quem é esse aí? Mas ali tinha um Pedro, um Tiago, um Natanael, uma Maria Madalena, umas pessoas atualizadas com as escrituras, que disseram: você não sabe? Você não sabe quem é este? Este é Jesus, o profeta da Galileia. Este é Jesus que Isaías falou: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles estavam atualizados. Oh, glória a Deus. Veja, o irmão Branham diz: então foram os seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita. Eles estavam tão longe orando. Veja, para que viesse sua igreja, os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles e não era do gosto deles. Quanto tempo aqueles sacerdotes oraram dizendo: Senhor, dai-nos esse que Isaías 9 falou, dai-nos esse que os profetas falaram, esse Messias tão esperado. Mas quando o Messias chegou, o Messias não veio do gosto da religião deles, o Messias veio desatualizado da religião deles, mas o Messias veio atualizado com a palavra de Deus. E então eles não puderam aceitar aquilo, porque não era do gosto da religião deles. A mesma coisa hoje, todo mundo esperando a vinda de Jesus. Ah, Jesus está voltando, prepara-te, Jesus está voltando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando Jesus voltar, meus irmãos, ele não vem do gosto da religião, ele não vem do gosto da adventista, ele não vem do gosto da batista, ele não vem do gosto da católica, ele não vem do gosto da assembleia, ele vem do gosto de sua palavra, ele vem do jeito que sua palavra falou que ele vinha. E quando ele vier do jeito de sua palavra, eles não vão aceitar, porque eles vão dizer: se fosse ele viria do jeito que a minha igreja diz. Não era do gosto da religião deles. E assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo. Eles o rejeitaram. Há somente uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo: é ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se de maneira neutra. Não, você tem que pular de cima do muro. Ou você pula para um lado ou para o outro, ou você pula para o lado da palavra, ou você pula para o lado da denominação. Não pode fazer isso, não cabe a você fazer isso. É simplesmente desta maneira. Somente observem quantos poucos reconheceram ser ele a palavra ungida naquele dia. Oh, glória a Deus, havia sempre o remanescente, sempre teve um pouquinho. Teve 12 apóstolos, 12 pessoas no tempo de Jesus, que estavam atualizados com a palavra. Aquele monte de religiosos, aquele monte de saduceus, fariseus, e todos eles não puderam crer que Jesus era o Messias, porque esperavam Jesus vir do jeito da religião deles. E quando Jesus veio, ele não veio, ele veio do jeito de sua palavra. Nesses últimos dias, do mesmo jeito, ele diz: ah, Jesus está voltando, Jesus está vindo, prepara, Jesus está vindo. Só que eles esquecem que a Bíblia diz que antes de Jesus vir, Elias tem que vir primeiro. Eles estão esperando Jesus vir, mas estão rejeitando Elias que veio primeiro. Aqueles cristãos não fizeram isso. Eles perguntaram para Jesus: tu vieste, nós cremos que tu é o Messias, mas não diz os escribas e os fariseus, os escribas, que Elias deve vir primeiro? E Jesus disse: Elias já veio e nem vocês conheceram, era João Batista, está lá em Marcos capítulo 9. Os próprios apóstolos não conheceram que João Batista era o Elias que veio primeiro. E Jesus prometeu nesses últimos dias, ele diz: de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus capítulo 17, verso 11. Há uma promessa de vir um arrebatamento? Sim, há. Há uma promessa de vir a vinda de Jesus? Sim, há. Mas lembre-se, não se esqueça de uma coisa: antes de Jesus vir, há uma promessa
que Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Oh, quando eu entro numa cidade, quando pregamos essa mensagem, as pessoas estão acostumadas com aquele blá 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 e tudo mais, que Deus vai te dar a tua vitória e tal, que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ter empresa e tudo mais. E então as pessoas estão acostumadas com esse tipo de blá blá blá, com essas coisas. E quando chega um pregador e prega uma mensagem como essa que você está ouvindo essa noite, eles dizem: o que é isto? Porque eles estão desatualizados da palavra verdadeira. É hora de atualização, meus irmãos. Atualize-se com a palavra de Deus. Atualize-se nesta hora. Leia esta Bíblia. Leia ela dia e noite. Não tire ela do seu coração, para que quando Deus se manifestar, você esteja atualizado e não perca ele de vista. Senhor Jesus, abençoe aqueles que ouviram esta mensagem. Todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nossos irmãos que receberam oração e aqueles que nós não lembramos, Senhor, mas Tu lembras, está em Tuas mãos. Cuida de nós, cuida de mim, Senhor, cuida da minha família, cuida de todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém.